Desativados há mais de um mês, os postos do Juizado da Infância e Juventude, localizados no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no PAC do Porto de Manaus, devem voltar a funcionar em no máximo 18 dias. Desde o dia 1º de julho, quem procura os postos do Juizado da Infância e Juventude no Aeroporto Rodoviário e no Porto de Manaus dá de cara com esse aviso. Os locais foram desativados por ordem do Tribunal de Justiça do Estado. Uma vez ele vinha de ônibus, né? Aí eu já sabia que era lá, por isso que eu fui direto lá e fui bem atendida, assim, mas sinceramente, se eu fosse em outro lugar, eu não ia saber onde é que era. Os postos facilitam a retirada da autorização de viagem para crianças e adolescentes. Com a desativação do serviço, o número de solicitações do documento até diminuiu. Caiu 50% em relação ao mês de julho do ano passado. Por isso, agora o TJ voltou atrás e deve reabrir as salas. Agora, com a nova direção, ela tomou conhecimento desse clamor social e nós estamos reativando e colocando todo mundo para trabalhar novamente no seu devido lugar, que é o atendimento ao público nos postos de expedição de autorização de viagem. Ainda este mês, os postos do Aeroporto Eduardo Gomes e no PAC do Porto devem voltar a atender a população. Já na rodoviária, o Juizado da Infância e Juventude ainda estuda a reativação. Hoje, o senador Eduardo Braga, do PMDB, visitou a sede da TV em Tempo e falou, entre outros assuntos, sobre investimentos em telefonia e internet e também nos serviços de abastecimento de água e energia elétrica. Durante a participação, o senador falou sobre a necessidade de investimentos em serviços de telefonia e banda larga. Quando o assunto foi o abastecimento de água, Eduardo Braga criticou a administração municipal e disse que a solução do problema depende de vontade política. O Proama tem nos seus reservatórios água tratada pronta para atender a população. Simplesmente por falta de vontade política do senhor prefeito de Manaus, nós não temos água na torneira da população. O senador, líder do governo e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, encerrou a entrevista afirmando que o Amazonas vai superar os problemas de geração de energia elétrica nos próximos 2 anos. É o Leão de Tucuruí que está chegando, é o Leão de Manacapuru que está finalmente sendo entregue para a população de Manacapuru, com um anel de distribuição em 138 kV que vai acabar com as instabilidades na cidade de Manaus. Vai se equacionar de uma vez por todas a questão energética em Rio Preto da Eva e ao longo da estrada de Manaus até Itacoatiara, bem como ao longo da estrada da Várzea, que alcança de Urucará até Silves, equacionando, portanto, toda essa margem esquerda do rio Amazonas. O Rio Amazonas foi eleito uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Ele foi homenageado hoje no Peru. É o segundo maior rio em extensão do planeta, atrás apenas do Rio Nilo. Todos os anos é feita uma seleção das 7 maravilhas naturais do mundo pela população por meio de uma votação global. A iniciativa começou em 2009 com o canadense suíço Bernard Weber. Agora o futebol, o fim de semana foi cheio de gols pelo Brasil. O Atlético se manteve na liderança. Vamos começar com os gols de sábado. Na estreia de Patito Rodrigues, o Santos ficou no empate com o Atlético Goianiense. Os visitantes saíram na frente com gols de Patrick e Wesley. No segundo tempo, o Peixe contou com Patito e Miralles para deixar tudo igual no Pacaembu. Em Volta Redonda, o Flamengo começa a dar sinais de melhora no Brasileirão. A equipe recebeu o Náutico e derrotou por 2-0, com Wagner Love marcando 2 vezes. No domingo, o Atlético Mineiro venceu o Vasco e se isolou ainda mais na liderança. Com outra boa atuação de Ronaldinho Gaúcho, o Galo passou pelos cariocas. Jô fez o único gol da partida, que mandou o Cruz Maltino para a 3ª colocação. Quem ultrapassou o Vasco foi o Fluminense, que no Rio de Janeiro ganhou da forte marcação do Palmeiras. Jean deu a vitória ao tricolor das Laranjeiras, novo vice-líder da competição. No Couto Pereira, o Coritiba saiu na frente do Corinthians depois deste chute forte de Everton Ribeiro. A virada paulista veio no segundo tempo com o volante artilheiro Paulinho e o golaço de letra de Romarinho. O São Paulo também em casa levou a virada do Grêmio. Cícero abriu o placar para o tricolor paulista, mas o Erley e André Lima nos acréscimos garantiram a 4ª colocação ao tricolor gaúcho.
No Canindé, os atacantes usaram a cabeça e Portuguesa e Botafogo não saíram do 1 a 1. É o que são para os cariocas e Bruno Mineiro marcou o gol da Lusa. E o Penharol, o único time amazonense na Série D do Campeonato Brasileiro, está cada vez mais distante da classificação para a próxima fase do campeonato. Ele perdeu fora de casa para o Vilhena de Rondônia. O Leão Azul está na penúltima posição com apenas 6 pontos. Agora precisa torcer para o Vilhena e o Atlético do Acre não vencerem mais de uma partida. No próximo bloco, passageiro morre em acidente com voadeira no Rio Negro. E ainda, família desabrigada em Manaus transforma unidade básica de saúde em casa própria. É o que você vê depois do intervalo.